São Gregório de Nazianzo, Autobiografia. Prefácio. A audiência geral do Papa Bento XVI, em 8 de agosto de 2007. Queridos irmãos e irmãs, na quarta-feira passada falei de um grande mestre da fé, o padre da Igreja São Basílio. Hoje gostaria de falar do seu amigo Gregório de Nazianzo, também ele, como Basílio, originário da Capadócia. Teólogo ilustre, orador e defensor da fé cristã no século IV. Foi célebre por sua eloquência e teve também, como poeta, uma alma requintada e sensível. Gregório nasceu de uma família nobre. A mãe consagrou a Deus desde o nascimento, que aconteceu por volta de 330. Depois da primeira educação familiar, frequentou as mais célebres escolas da sua época. Primeiro foi a Cesareia da Capadócia, onde estreitou a amizade com Basílio, futuro bispo daquela cidade, e deteve-se em segunda noutras metrópoles do mundo antigo, como Alexandria, no Egito, e sobretudo Atenas, onde encontrou de novo Basílio. Reinvocando a sua amizade, Gregório escrevera mais tarde: Então, não só eu me sentia cheio de veneração pelo meu grande Basílio, devido à seriedade dos seus costumes e à maturidade e sabedoria dos seus discursos, mas induzia a fazer o mesmo também a outros que ainda não o conheciam. Guiava-nos a mesma ansiedade de saber. Esta era a nossa competição. Não quem era o primeiro, mas quem permitisse ao outro de o ser. Parecia que tínhamos uma só alma e em dois corpos. São palavras que representam um pouco o autorretrato dessa alma nobre. Mas também se pode imaginar que este homem, que está fortemente projetado para além dos valores terrenos, tenha sofrido muito pelas coisas deste mundo. Tendo regressado à sua casa, Gregório recebeu o batismo e orientou-se para uma vida monástica. A solidão, a meditação filosófica e espiritual fascinavam-no. Ele mesmo escrevera: Nada me parece maior do que isto. Fazer calar os próprios sentidos, sair da carne do mundo, recolher-se em si mesmo. Não se ocupar mais das coisas humanas, a não ser das que são estritamente necessárias. Falar consigo mesmo e com Deus. Levar uma vida que transcende as coisas visíveis. Levar na alma imagens divinas sempre puras, sem misturar formas terrenas e errôneas. Ser verdadeiramente um espelho imaculado de Deus e das coisas divinas, e tornar-se tal cada vez mais, tirando luz da luz. Gozar na esperança presente, o bem futuro, e conversar com os anjos. Ter já deixado a terra, mesmo estando na terra, transportando para o alto com o Espírito. Horácio 2:7, nota de rodapé. Como escreve na sua autobiografia, recebeu a ordenação presbiterial com uma certa resistência, porque sabia que depois teria que ser pastor, ocupar-se dos outros, das suas coisas e, portanto, já não podia recolher-se só na meditação. Contudo, aceitou depois esta vocação e assumiu o ministério pastoral em total obediência, aceitando como qual frequência lhe aconteceu na sua vida, ser guiado pela providência onde não queria ir. Em 371, o seu amigo Basílio, bispo de Cesareia, contra o desejo do próprio Gregório, quis consagrá-lo bispo de Sácima, uma cidade extremamente importante da Capadócia. Mas ele, devido às várias dificuldades, nunca tomou posse dela e permaneceu na cidade de Nazianzo. Por volta de 379, Gregório foi chamado a Constantinopla, a capital, para guiar a pequena comunidade católica fiel ao concílio de Nicéia e à fé trinitária. A maioria aderia, ao contrário, ao arianismo, que era politicamente correto e considerado pelos imperadores útil sob o ponto de vista político. Deste modo, ele encontrou-se em condições de minoria, circundado por hostilidades.
Na pequena igreja de Anastácia, pronunciou 5 discursos teológicos, precisamente para defender e tornar também inteligível a fé trinitária, a habilidade do raciocínio que faz compreender realmente que esta é a lógica divina. E também o esplendor da forma os torna hoje fascinantes. Gregório recebeu, devido a esses discursos, o apelativo de teólogo. Assim é chamado na Igreja Ortodoxa o teólogo. E isto porque para ele a teologia não é uma relação meramente humana, ou muito menos apenas o fruto de especulações complicadas, mas deriva de uma vida de oração e de santidade, de um diálogo assíduo com Deus. E precisamente assim mostra a nossa razão a realidade de Deus, o mistério trinitário. No silêncio contemplativo, imbuído de admiração diante das maravilhas do mistério revelado, a alma acolhe a beleza e a glória divina. Enquanto participava do Segundo Concílio Ecumênico em 381, Gregório foi eleito bispo de Constantinopla e assumiu a presidência do concílio. Mas desencadeou-se imediatamente contra ele uma grande oposição e a sua tornou-se insustentável. Para uma alma não sensível, essas inimizades eram insuportáveis. Repetia-se o que Gregório já tinha lamentado anteriormente com palavras ardentes. Dividimos a Cristo, nós que tanto amávamos a Deus e a Cristo. Mentimos uns aos outros devido à verdade. Alimentamos sentimentos de ódio devido ao amor. Dividimos-nos uns aos outros. Chega-se assim, num clima de tensão, à sua demissão. Na catedral, apinhada, Gregório pronunciou um discurso de despedida com grande afeto e dignidade. Concluía sua fervorosa intervenção com estas palavras: Adeus, grande cidade, amada por Cristo. Meus filhos, suplico-vos, guardai o depósito da fé que vos foi confiado. Recordai-vos dos meus sofrimentos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Regressou a Nazianzo e por cerca de 2 anos dedicou-se ao cuidado pastoral daquela comunidade cristã. Depois retirou-se definitivamente em solidão na vizinhança Arianzo, a sua terra natal, dedicando-se ao estudo e à vida ascética. Nesse período compôs a maior parte da sua obra poética, sobretudo a autobiografia, ou De Vita Sua, uma releitura em versos do próprio caminho humano e espiritual, um caminho exemplar de um cristão sofredor, de um homem de grande interioridade num mundo cheio de conflitos. É um homem que nos faz sentir a primazia de Deus e por isso fala também a nós, a este nosso mundo. Sem Deus, o homem perde a sua grandeza. Sem Deus, não há verdadeiro humanismo. Por isso, ouçamos esta voz e procuremos conhecer também nós o rosto de Deus. Numa das suas poesias, escrevera dirigindo-se a Deus: Sê benigno, tu, ó além de tudo. E em 390, Deus acolheu nos seus braços esse servo fiel, que com inteligência perspicaz o tinha defendido nos escritos, e com tanto amor o tinha cantado nas suas poesias. Sepultemo-nos com Cristo pelo batismo, para com ele ressuscitarmos. Desçamos com ele, para com ele sermos elevados. Tornemo-nos a subir com ele, para nele sermos glorificados. Horácio 49. Capítulo 1. Preâmbulo. Empreendo a história da minha vida. Os mesmos acontecimentos parecerão felizes ou infelizes, segundo as diferentes maneiras de encará-los. Não decidirei a partir da minha maneira, pois seria um julgamento suspeito. Escrevi em versos para aliviar minhas penas. Os versos são a instrução e o divertimento da juventude.
Procura-se a consolação na sua doçura. É a vós que esse discurso se dirige. Vós que foreis meu povo e que não mais o são. Cristãos fiéis, cristãos morosos. Hoje vós todos me sereis favoráveis. O silêncio e os mortos já não são mais inimigos. E a vós, cidadãos, ornamento do universo, que habitam um novo mundo, no meio das riquezas da terra e do mar, Nova Roma e, como ela, pátria de tantas ilustres casas, cidade de Constantino, coluna inabalável do império. Enfim, homens, escutai alguém que não vos enganará. Ouvi alguém agitado há muito tempo por essas dolorosas vicissitudes que nos fazem aprender tantas coisas, que nos dão tantas lições. Tudo se altera, tudo se enfraquece com o tempo. O que temos de melhor desapareceu. O que nos resta não vale a pena ser contado. Assim, as chuvas violentas marcam seus traços, deixando apenas cascalhos e pedregulhos. Posso falar de forma diferente desses vis-humanos, antes confundidos na multidão e que, semelhantes aos animais, olham somente para o chão? Por nós, prelados, digo-lhes gemendo, somos esses barracos ásperos e perigosos, essas terras devastadas pela água. Ocupamos mal os lugares eminentes, superiores do povo, escolhidos para ensinar, encarregados de distribuir às almas os alimentos divinos. Somos nós mesmos privados deste alimento. Deveríamos ser seus médicos e somos apenas corpos sem vidas cobertos de úlceras. Que guias, que condutores nos caminhos íngremes, tementes a si mesmos, porém, sem nunca voltarem a si. O meio mais correto de se salvar é não o seguir. O assento que ocupam são seus próprios acusadores. Distingue-se por suas pompas e não por suas santidades. O que pode me forçar a falar assim? Não sou nem imprudente nem caluniador. Que meus contemporâneos, que os séculos que virão me escutem, pois irei falar a verdade. Para isso, será preciso retomar um pouco para além dos eventos da minha vida, quando a narrativa deva ser longa. Devo destruir as calúnias públicas contra mim. Os ímpios rejeitam inescrupulosamente a causa das impiedades dedicadas às suas vítimas. Eles os perseguem ainda mais por suas imposturas, desviando para longe deles mesmos as acusações que merecem. Que estes sejam o meu preâmbulo, meu contínuo. Havia um pai marcado por sua probidade, um simples velho no seu costume, cuja vida poderia servir de exemplo. Era um segundo Abraão, bem diferente dos hipócritas de nossos dias. Procurava menos parecer virtuoso do que era de fato. Primeiramente, comprometido com o erro, mas depois um cristão fiel e zeloso. Em seguida, pastor e ornamento dos pastores. Seu pai também se chamava Gregório e foi bispo de Nazianzo, antes da sua conversão no ano 325. Seguia a seita pagã dos Ipsitários, que reconhecia um Deus único a quem chamava de Altíssimo. E fazia uma terrível mistura de idolatria e judaísmo. Ainda antes de receber o batismo das mãos de São Leôncio, bispo de Cesareia, já era conhecido pelo seu zelo na prática das virtudes morais, o que facilitou o seu progresso nas verdades cristãs para ser consagrado bispo de Nazianzo, 4 anos após sua conversão. Morreu com quase 100 anos, depois de ter se dedicado à igreja por 45, e ordenado o filho como seu sucessor. Nota de rodapé. Minha mãe, para bem dizê-la em poucas palavras, nada devia a seu digno esposo. Nascida de pais santos, ainda mais santa do que eles, era mulher apenas por seu sexo, afinal sempre fora moralmente superior aos homens. Enfim, ambos igualmente célebres,
partilhavam a admiração pública. Mas em quais provas sustento o que digo? Quem me servirá de testemunha? Minha mãe. Sua boca pronunciava apenas a verdade. Discreta, evitava propagar coisas conhecidas tanto quanto tornar públicos segredos que lhe teriam feito honra. O temor a guiava, e este é um grande mestre. Decidido ter um filho, desejo natural às mulheres, implorou ao Senhor, que ouviu as suas súplicas. Sua impaciente alma foi mais longe, consagrou a Deus a criança que pediu, e a promessa solene anunciou um dom. Sua prece não foi em vão. Teve um feliz presságio durante o sono, e num sonho apresentou-se aquilo que tanto desejava. Ela viu distantemente meus traços, ela ouviu meu nome, e este favor da noite era uma realidade. Enfim, ela me deu a luz, e, para os meus pais, meu nascimento foi uma graça do céu. Se mereci suas preces. Se me tornei indigno, as penas devem ser imputadas somente a mim. Portanto, assim entrei nesta vida. Ai de mim! Entrei formado de lama, desses órgãos materiais que nos dominam, o que temos tanta dificuldade para dominar. A mim, meu nascimento fora o penhor dos maiores bens. Não poderia dissimular sem cair na ingratidão. Quando nasci, já dependia de um outro. E feliz dependência. Fui apresentado ao Senhor como um cordeiro ou como uma tenra novilha, mas todavia como uma vítima preciosa e dotada de razão. Era um novo Samuel. Não ousaria dizer se minha história não se assemelhasse à sua, pelo destino e também pela prece de seus pais. Alimentado desde o berço pelas virtudes das mais raras que eu via ao redor de mim nos modelos dos mais perfeitos, tive muito cedo, no meu exterior, algo com a majestosa modéstia dos idosos. Tal como uma nuvem que pouco a pouco se torna espessa, minha alma pouco a pouco se preenchia com o desejo da perfeição. Minha razão crescia à medida que avançava em idade. Amava os livros que vingavam a causa de Deus. Busquei a companhia dos homens mais virtuosos. Assim foi o começo da minha vida. E como a tomarei para continuar a história? Esconderei as maravilhas que o Senhor tem feito a aumentar o meu zelo, servindo-se do que havia de feliz nas minhas primeiras disposições? Pois é assim que ele se digna a nos atrair para as vias da salvação. Ou ainda deixarei de contar as suas bondades para comigo? Seria ingratidão em silenciar ou vaidade em confessar? Não. Farei melhor se delas nada falar. É suficiente que eu as conheça. O que sou hoje, ai de mim, parece muito diferente do que então fui um dia. Mas falemos somente do que é necessário tornar público. Capítulo 2. Amor aos estudos. Estava ainda na minha infância quando senti o amor pelos estudos. Queria unir as letras sacras às profanas, para mostrar que não devemos nos orgulhar dessas últimas, onde aprendemos apenas a harmonia das palavras e uma eloquência viva e frívola que depende das inflexões sonoras da voz. Também temia me perder nos livros de uma falsa dialética. Aliás, jamais veio ao meu espírito preferir qualquer coisa senão o que pudesse ser os santos objetos da minha atenção. Porém, não pude evitar as imprudências da minha idade. Desta idade ardente que se entrega à sua natural impetuosidade, como um jovem cavalo que se lança entusiasmado para os campos. Tinha feito progresso nas escolas de Alexandria. Em seguida, querendo ir à Grécia, para lá partir numa época imprópria à navegação, quando o mar começava a se tornar perigoso. O sinal do touro aparecia. É ser imprudente, diziam os navegadores experientes, embarcar sob esta constelação. Nosso barco mal contornou a ilha de Chipre e de súbito foi atacado pelos ventos. Uma noite profunda nos cercou, cobrindo a terra e o mar e o céu.
Os estampidos dos trovões acompanhavam os relâmpagos. Os cabos faziam um barulho terrível sob o peso das velas infladas. O mastro tremia e já não era mais possível conduzir o leme, pois era ele quem conduzia qualquer um que tentasse lhe colocar as mãos. As ondas inundavam o fundo da embarcação e ouvia-se apenas gemidos e gritos. Marinheiros, escravos, comandantes, passageiros, todos numa só voz, invocavam a Cristo, mesmo aqueles que não o conheciam, apavorados, e eles imploravam. O temor sempre nos traz uma poderosa lição. No entanto, o maior de nossos males era a falta de água doce. Os violentos abalos que sacudiram o navio tinham lançado fora o barril que continha este precioso tesouro dos navegadores. Além da sede, tínhamos de lutar contra a fome, as ondas e os ventos. Estávamos para sucumbir quando, então, Deus nos enviou imediato socorro. Mercadores fenícios nos avistaram e, embora também tivessem motivos para temer por eles mesmos, tocou-lhe o extremo perigo pelo qual passávamos. Sua tripulação era vigorosa e, pela força dos remos, chegaram até a nossa embarcação. A bondade por parte deles salvou nossas vidas, pois já estávamos semi-mortos, parecidos a peixes que, lançados pelas ondas, expiravam na praia, ou com as lamparinas que se iam apagando por falta de combustível. O mar estava cada vez mais agitado e uma terrível tempestade já durava dias, vagando à mercê das ondas. Não sabíamos mais onde estávamos. A esperança nos havia abandonado. Aterrorizados, todos aguardavam a morte que se aproximava. Em particular, temiam uma outra morte, ainda mais aterrorizante. Ai de mim! Ameaçado por um naufrágio, quando ainda não tinha sido purificado pelas águas que nos unem a Deus. Nesta época, São Gregório ainda não havia sido batizado, era apenas um catecúmeno na Igreja Latina. Na Igreja Latina, a prática de batizar crianças foi largamente difundida a partir das reflexões de São Cipriano sobre o pecado original, retomado por Santo Agostinho, que sempre o citava. Os maiores pecadores, depois de terem pecado gravemente contra Deus, quando chegam à fé, obtêm a remissão de suas faltas. Ninguém fica privado do batismo e da graça. Com razão muito mais forte, uma criança não deve ficar privada dele. Tendo pouco tempo de vida, não cometeu falta alguma, mas contraiu somente em seu primeiro nascimento, como descendente de Adão, o vírus mortal do antigo contágio. São Cipriano Cartas. Nota de rodapé. Era a verdadeira razão da minha dor e das minhas lágrimas. Era o que me arrancava gritos agonizantes. Já havia rasgado minhas vestes e me prostrado como um rosto em terra. Elevava as mãos para o céu, batiam uma contra a outra e o barulho fazia eco no meio das ondas. Talvez possa parecer inacreditável, mas é verdade. Meus companheiros de viagem, esquecendo-se dos próprios perigos, emprestaram lágrimas ao meu infortúnio. A piedade perante nossos perigos comuns os faziam juntar suas preces aos meus lamentos, de tanto que estavam tocados com a minha funesta situação. Ó Cristo, foste vós, então meu Salvador. Ainda estais nas tempestades que me agitam. Não nos resta mais do que a esperança, nada favorável de apresentar aos nossos olhos. Nenhuma ilha, nem continente, tampouco uma montanha ou um farol, nenhum desses sinais que são os astros que guiam os navegadores. O que podemos fazer? Como podemos sair de um perigo assim tão grandioso? Nada posso esperar vindo de baixo, e para vós dirijo o meu olhar. Vós que sois a vida, a alma, a luz, a força, a salvação daquele que vos imploram. Vós que atemorizais, que impressionais, que aliviais e sempre transformais mais o mal pelo bem. Ouso lembrar-vos dos vossos antigos prodígios, as maravilhas que fizeram todo o universo conhecer vosso braço todo-poderoso. Os mares, abrindo passagem para a fuga das tribos de Israel. O Egito,
ferido por terríveis pragas. Amaleque vencido apenas pela elevação das mãos de Moisés. Países interiores reduzidos à servidão com seus reis. Paredes derrubadas apenas pela marcha de vosso povo ao som das trombetas. Ouso também juntar a esses célebres milagres todos aqueles que vós já fizestes em mim. Sou vosso. Eu grito, ó meu Deus, sou vosso mais do que nunca. Dignastes receber 2 vezes o que a vós ofereço é de alguma valia. Sou um dom da terra e do mar, consagrado pelas preces da minha mãe e pela violência do meu temor. Viverei por vós, se evitardes o duplo perigo em que me encontro. Se eu perecer, perdereis um adorador. Vosso discípulo está no meio da tempestade. Aparecei, andai sobre as águas e que nossos temores se dissipem. Mal havia terminado essas palavras e aliviou-se as fúrias dos ventos. As ondas baixaram e nossa embarcação seguiu em marcha. Ó fruto inestimável da minha prece! Todos que estavam no barco se converteram a Jesus Cristo. Desta forma, receberam 2 graças. Foram salvos 2 vezes. Após deixar para trás a ilha de Rhodes, empurrados por um vento favorável, em pouco tempo chegamos ao porto de Egina. De lá, partir para Atenas, onde frequentei as escolas. Que outros digam como lá vivemos no temor de Deus, honrando os cristãos, e como no meio de tantos jovens corajosos e impetuosos que se entregavam a todos os excessos de suas idades, nós, ao contrário, passamos dias agradáveis e tranquilos, tal como está a fonte pura de conserva a doçura de suas águas em meio às ondas amargas. Não fomos arrastados pelo mau exemplo e não cessamos em levar nossos amigos para o bem. O Senhor me atribuiu ainda mais um notável favor. Deu-me por amigo o mais sábio, o mais respeitável, o mais erudito de todos os homens. Quem? Perguntar-me-ão. Uma só palavra o fará conhecer. Basílio. Foi Basílio que rendeu tão grandes serviços para o meu século. Partilhei a sua morada, seus estudos, suas meditações, e se me permite dizer, formávamos uma dupla que fazia honrar a Grécia. Tudo era comum entre nós. Parecia que uma só alma habitava nossos 2 corpos. Mas o que principalmente completava essa união tão íntima era o serviço de Deus e o amor por todas as virtudes. Desde que chegamos a esse ponto de confiança mútua, de não ter mais nada a esconder um do outro, sentimos que os laços de nossa amizade apertavam-se ainda mais. A conformidade dos sentimentos é o nó dos corações. Capítulo 3. De volta à pátria. Chegava o momento de retornar à nossa pátria e nela se estabelecer. Tínhamos sacrificado muito tempo a nossos estudos e já estava perto dos meus 30 anos. Conheci então toda a ternura dos meus colegas e a opinião favorável que tinha de nós. Enfim, chegou o dia, um dia de combate e de dor. Imaginem os abraços, os discursos misturados com as lágrimas, as últimas despedidas em que a separação parece fortalecer a amizade. Nossos companheiros renderam-se a muito custo e totalmente contra suas vontades às razões que forçavam Basílio a partir. Não consigo mais relembrar desse doloroso espetáculo sem derramar lágrimas. A mim estava cercado de estrangeiros, meus amigos, meus mestres que, todos, unidos suas súplicas e seus lamentos, juntando também a violência, pois a amizade às vezes chega até lá, seguravam-me firme em seus braços, protestando contra a minha partida. Chegaram a dizer que eu pertencia à cidade de Atenas e que não se devia privá-la de seus bens. Seus elogios demonstravam o quanto consideravam-me bom na arte de bem falar.
mas cederam no final. Somente a dureza do carvalho poderia resistir a esforços tão tocantes. Contudo, estava decidido. O amor ao meu país me tomava profundamente. País onde a fé triunfa mais do que em qualquer lugar e onde eu poderia me entregar sem obstáculo à filosofia cristã. Lembrava-me também da velhice dos meus pais, sobrecarregados pelo peso de seus longos trabalhos. Então, não sem dificuldade, furtei-me de Atenas após ter prolongado um pouco mais a minha estada. Tempos depois, chegava à minha terra. Obrigaram-me a discursar em público, pois foi necessário pagar uma espécie de débito à curiosidade. Não gostava definitivamente de aplausos tumultuosos, nem desses murmúrios doces de uma admiração vaga e fútil, que lisonjeam a vaidade das sofismas numa assembleia numerosa de jovens. Propus a mim mesmo, como primeira ação de filosofia, dedicar a Deus, com muito gosto, o estudo e o amor pela arte de bem falar. É assim que muitos abandonaram seus rebanhos nos campos e jogaram seus ouros nas profundezas do mar. Mas, como ia dizendo, tinha dado, por complacência, um espetáculo aos meus amigos. Não era mais do que um prelúdio de combate, ou um primeiro passo para uma formidável carreira. Porém, necessitava de firmes e sábios conselhos. Consultei minhas próprias ideias e também a de certos amigos de que podia esperar ensinamentos úteis. Encontrei-me numa terrível perplexidade quando se tratou de escolher entre os melhores conselhos para minha vida. Tinha resolvido, depois de um longo tempo, guardar a castidade e, então, acabei por reafirmar ainda mais essa decisão. Mas, examinando os diferentes caminhos do Senhor, não me era fácil distinguir aquele que seria o mais agradável e o mais perfeito aos seus olhos. Cada um tinha suas vantagens e suas inconveniências. E sempre é assim que todas as coisas que se pretende fazer. No meu caso, pendia melhor para uma comparação. Era como se estivesse meditando uma longa jornada e que, para evitar os perigos e as dificuldades do mar, procurasse um caminho mais conveniente e mais seguro. Recordava-me de Elias, seu retiro e o alimento selvagem sobre o camelo, dos desertos, única possessão do santo precursor, da vida pobre e miserável dos filhos de Jonadab. Por outro lado, cedia a minha paixão pelas Sagradas Escrituras, por esses luminosos ensinamentos do Espírito Santo, que esclarecem nossa razão. Mas uma tal solidão, um silêncio perpétuo, não favorecem esse trabalho. Depois de muitas considerações, inclinado às vezes para um lado, às vezes para o outro, apaziguei esses movimentos contrários e fixei por justas proporções a incerteza do meu espírito. Via que os que se agradam com uma vida ativa são úteis aos outros e inúteis a si mesmos, que se entregam a mil embaraços e que uma agitação contínua perturba a doçura de seu repouso. Via, ao mesmo tempo, que aqueles que retiravam totalmente da sociedade são, na verdade, mais tranquilos e que seus espíritos, livres de inquietações, são mais próprios à contemplação. Mas também que eles são bons apenas para si mesmos, que a caridade é reduzida e a vida que levam não é menos triste nem menos dura. Tomei ao meio termo entre os que se afastam dos homens e os que deles se aproximam, passando a meditar com uns e tornando-me útil aos outros. Motivo ainda mais importante me determinaram. Tinha uma dívida com os autores de meus dias. A piedade quer que, depois de Deus, nossos pais recebam as primeiras homenagens, pois a graça, a existência que nos deram, temos a felicidade de conhecê-lo. Os meus, na velhice, encontraram em mim toda a ajuda e todo o apoio que puderam esperar de um filho. Cuidando deles, esperava merecer um dia a mesma atenção na minha velhice,
pois colhemos conforme o que semeamos. Empreguei a minha filosofia principalmente para esconder meu gosto pela vida ascética e para me tornar de fato um servidor de Deus, ao invés de apenas parecê-lo. Também sabia do meu dever em honrar singularmente aqueles que, entregando-se às funções públicas, são revestidos com uma característica sagrada e governam os povos na disseminação dos santos mistérios. Embora tenha vivido entre os homens, o desejo da vida monástica queimava em meu coração, pois é a vida e não a solidão que faz o monge. Também respeitava o trono episcopal, mas à distância. Dele desviava o olhar, como os olhos fracos que fogem da claridade do sol, e não pensava que alguns acontecimentos poderiam a ele me conduzir. Capítulo 4. Infortúnios. Homens sujeitos ao erro não falam de forma precipitada sobre coisas grandiosas. O desejo combate sempre a ascensão. Não é preciso procurar exemplos noutro lugar. O meu já é suficiente. Estava nessas disposições de espírito quando precipitou-se sobre mim uma violenta tempestade. Meu pai conhecia bem meus sentimentos e, animado por não sei quais motivos, estimulado talvez pelo amor paternal, amor este apoiado na autoridade que lhe dava o seu lugar, quis me prender por laços espirituais para me decorar com honras que estavam em seu poder. Assim, fez-me sentar, contra a minha vontade, no segundo lugar do trono sacerdotal. Cogita-se que a data em que São Gregório foi ordenado padre é 6 de janeiro do ano 360. Nota de rodapé. De tal maneira sofri com esta tirania, não saberia me explicar de outra forma, e que o Espírito Santo o perdoe pelo excesso de minha dor. Fiquei de tal maneira apavorado que abandonei imediatamente pais, amigos, parentes, pátria. Tomei meu caminho. Fui procurar alívio para minhas aflições na companhia de um amigo divino. Ele estava, no retiro, conversando com o Senhor, como outra hora fazia o mais santo dos legisladores, na nuvem que o cobria. Conferir Êxodo 33:9. Era Basílio, que hoje vive com os anjos. Suas palavras acalmaram a minha dor. Mas meu pai, esse pai tão bom e tão querido, debilitado sob o peso da velhice, desejava com paixão me rever para suplicar a minha afeição filial e me fazer conceder este favor aos seus últimos dias. O tempo acabou por amaciar a minha dor, efeito que não lhe era devido produzir. Corri novamente para o abismo. Temia os diferentes meios do amor paternal. Temia que a maledicência não fosse sucedida pela ternura. A doçura ultrajada se irrita no final. Logo depois fui atacado por uma nova tempestade, e tão terrível que não saberia explicar o seu horror. Tinha um irmão que ocupava um cargo público. Cesário, seu irmão mais novo, que o imperador Constâncio havia integrado como médico em sua corte, também exerceu tal cargo sob Juliano, o apóstata. São Gregório temia seu engajamento, a ponto de lhe escrever nesses termos: é impossível de aceitar sem ter de escolher entre vossa consciência e vossa fortuna. Epístola 16. Cesário decide-se pelo banimento voluntário. Mais tarde, com o novo imperador, volta a empregar-se na corte, e Valêncio o nomeia tesoureiro da província da Bitínia. São Gregório se esforça novamente para fazer o irmão abandonar a corte e conta com o apoio de São Basílio. Ambos o exortavam a abandonar sua fortuna para se consagrar inteiramente a Deus. Morreu em Nazianzo no final do ano 368. A Igreja Latina honra sua memória no dia 25 de fevereiro, a grega no dia 9 de março. Nota de rodapé. Tinha um irmão que ocupava um cargo público. Ó demônio da ambição! Tens o poder sobre o homem. Era um emprego nas finanças. Quando ele morreu, uma tropa de cães famintos formou-se imediatamente para sua sucessão. Nacionais, estrangeiro, amigos, todos queriam a sua parte.
Quando uma árvore tomba, cada um se lança sobre os seus galhos. Essa pilhagem não me incomodava pessoalmente. Semelhante a um pássaro, estava sempre pronto a voar. Mas tudo me obrigava a suportar como o melhor dos pais, os seus bons e maus destinos, partilhando mais os infortúnios do que as felicidades. Aqueles que já haviam dado um passo para o precipício, se começar a hesitar, não pode mais retornar e termina no fundo do abismo. Da mesma maneira que, não fazia muito tempo, havia suportado uma desgraça. Os mais lamentáveis acidentes se sucederam, teimando por me esmagar. O mais querido de meus amigos veio me ver. Guardarei silêncio do que precedeu sua visita, para não parecer reprovar um homem a quem, a toda hora, dedico tantos elogios. Este amigo era Basílio. Que direi então? Não importa. Se ele me amava como um filho, tratava-me de forma mais dura do que o meu pai jamais me tratou. Deste, tudo deveria sofrer, mesmo suas injustiças. Mas nada me obrigava a suportar o outro, quando, para me dar testemunho da sua ternura, agravava os males ao invés de aliviá-los. Não saberia dizer se devo imputar as minhas culpas, cujas memórias me têm frequentemente atormentado, esse terrível golpe que ainda faz sangrar meu coração. Ou antes, não deveria eu, ó melhor dos homens, atribuir-te aos mais vãos sentimentos que a dignidade de tua sabedoria inspira? Mas, a considerar todo o resto, talvez só se encontrará que a tua superioridade sobre mim é acachapante. Não pensastes por ti mesmo ao menos uma vez? E se tivesse tido este pré-julgamento, conhecendo a nós dois, não teria procurado desenganar-te? Que terias feito? Por que me humilhastes assim de forma tão cruel? Desta forma, parece e desaparece para sempre do meio dos homens a lei da amizade, se é assim que ela honra e favorece seus amigos. Ontem éramos leões, pouco importa se não mais seja um. A mim, não parece que Ru seja mais do que um macaco desprezível. Poderia haver sinais de orgulho no que vou dizer. Sim, Basílio, do pouco de respeito que terias tido por teus amigos, teria eu merecido uma exceção? A mim que tu preferisses aos outros, antes que te elevasses a uma posição que nos tenha a todos colocado a teus pés. Mas meu espírito, a que serve tanto calor? Retenhamos a cavalaria. Retomemos o nosso caminho e o sigamos até o fim. Então, Basílio, o mais verdadeiro dos homens, foi para mim somente o mais enganador. Ouvia-me dizer que todos os meus infortúnios me pareciam suportáveis e que os suportaria ainda mais cruéis. Mas que, se viesse a perder meus pais, estaria resolvida a tudo abandonar e renunciaria a uma morada fixa, e teria a vantagem de ser, ao menos, um cidadão de todos os países. Ele entendia essas palavras. Ele as louvava. No entanto, pela força me fez assumir o trono episcopal. Assim, com seu amor paternal, enganou-me 2 vezes. Aqui, São Gregório, que já havia sido ordenado padre a contragosto, torna-se bispo pelas mãos de São Basílio e, ainda que possa parecer hiperbólico, exprime novamente a resistência em assumir o trono episcopal. Nota de rodapé. Isso não é tudo. Ouvi pacientemente o resto. A mais astuta malícia dos meus inimigos não teria dado a imaginar meios mais certos de me causar dano. Pode-se perguntar o porquê. Interrogai a todos aqueles a quem este traço pareceu repreensível. Eles o dirão. A respeito de minha conduta para com este amigo, a ponte trata-se da Catedral de Cesareia, de onde São Basílio era bispo. Nota de rodapé. A respeito de minha conduta para com este amigo, a ponte o conhecia. A cidade de Cesareia, por ele era instruída.
Todos os nossos amigos comuns o sabiam, e não me convinha dela tirar vantagem contra ele. Deve-se guardar a lembrança do bem que se recebe e esquecer a daquele que se faz, mas esses sentimentos serão julgados por mim mesmo, considerando as coisas como são. Há na Capadócia, no caminho dessas províncias, um povoado maldoso situado em um lugar seco e árido. Uma habitação indigna a um homem livre. Nesta morada triste e fechada em si, tudo é poeira, ruídos tumultuosos de charretes, queixas, gemidos, cobradores de impostos, correntes e torturas. Não se vê por cidadãos senão viajantes e vagabundos. Tal é Sácima. Tal foi a minha igreja. O generoso benfeitor me estabeleceu entre 50 corebispos da região que lhe faziam oposição. Nada dissera aos autores que escreveram sobre a vida de São Basílio em relação a esses corebispos que lhe faziam oposição. Pode-se crer que, para esses corebispos incômodos, São Gregório de Nazianzus designa os padres do território de Sácima, devotados a Antimo, bispo de Tiana, que pretendia que, depois da divisão da Capadócia em 2 províncias, a cidade de Tiana devesse ser a capital da segunda Capadócia, e assim sede metropolitana, e no bispo de Cesareia só pudesse exercer o direito de metrópole sobre a primeira Capadócia. E Sácima pertencia à segunda. Basílio defendeu que Sácima pertencia à sua diocese e, para garantir a jurisdição naquela cidade, estabeleceu um bispo, São Gregório de Nazianzus. Nota de rodapé. E para assegurar que não lhe fosse subtraída a força por um de seus confrades, ele instituiu essa nova sede, na esperança de que lá eu manteria a sua autoridade e que por ele combateria valentemente. Sem dúvida, havia sido corajoso outrora. As feridas que se recebe por uma causa santa não são nada deploráveis. Junte-se a isso, bem como os outros inconvenientes, a necessidade de conquistar a mão armada o trono episcopal, pois minha sede estava entre 2 prelados que disputavam a superioridade. A divisão de meu país, que todos viram com dor, aumentava a violência deste combate. De uma grande metrópole fazia-se 2 pequenas regiões sob o pretexto de se prover o bem das almas daquele lugar. Mas a verdadeira causa era a ambição, ou, tenho até vergonha em dizer, o desejo de riquezas, este funesto capricho do universo. Ó grande Deus, que deveria, portanto, fazer? Exaltar-me do meu destino? Abandonar-me a uma torrente de maldades? Entregar-me à tempestade e deixar ser sufocado pela lama? Aceitar uma sede da qual a qualquer hora poderia me expulsar, que não teria servido jamais de asilo à minha velhice? E onde, pastor tão pobre quanto as ovelhas, não teria sequer o pão para dar aos seus hóspedes? Este lugar não me oferecia, enfim, senão os vícios e as desordens das cidades. Se que lhe pudesse fazer algum bem, teria colhido os espinhos sem encontrar as rosas. Teria colhido os males sem qualquer mistura do bem. Desejai-me mais força de espírito, se quiserdes, ou colocai no meu lugar homens mais corajosos. Ó vida em Atenas! Lá nossos trabalhos eram comuns. Tínhamos uma mesma habitação, uma mesma mesa e, pode-se dizer, um mesmo espírito. Esta união trazia a admiração da Grécia. Tínhamos prometido uns aos outros de juntos renunciarmos ao mundo, de consagrar nossas vidas ao serviço do Senhor, e todos os nossos discursos somente à sabedoria eterna. Tudo isso foi esquecido, dispersado, pisoteado. Os ventos levaram minhas primeiras esperanças. Para onde fugir? Para onde me retirar? Animais selvagens, recebei-me como exilado. Entre vós parece haver mais justiça do que entre os homens. Tal era a minha situação, e abreviarei o seu quadro. Encolhi-me sob a trovada, mas meu espírito jamais se dobrava.
como vos pintar a minha dor. A cada instante surgia novos tormentos. Capítulo 5. Vocação e ministério pastoral. Tomei meu caminho uma segunda vez. Meti-me nas montanhas para levar furtivamente a vida que sempre me agradou. Qual vantagem tirei disso? Não era nada mais do que um fugitivo inflexível que outrora já tinha provado ser indômito. Até então, invencível. Apenas uma coisa poderia me vencer. Não suportaria a indignação do meu pai. Seu primeiro esforço foi por Sácima, onde ele queria me fixar. Nisso não pude resistir. Ele não consentia em me deixar numa sede inferior, mas queria que com ele partilhasse os penosos trabalhos de seu ministério para aliviar os anos que lhe pesavam. Quais discursos, quais distâncias ele não empregaria para me fazer dobrar? Ó mais querido dos meus filhos, eis um pai que suplica a um filho, um velho que implora a um jovem, um superior que se humilha diante do serviço que a natureza e a lei lhe faz submisso. Não te peço nem outro, nem as riquezas, tampouco as pedras preciosas ou os campos férteis, nem nada disso que serve ao luxo. Aspiro apenas a aproximar-me de Arão e de Samuel, apenas tornar-te agradável ao teu Deus. Pertences àquele que te deu a mim. Não rejeites minhas preces, ó meu filho. Se queres que teu verdadeiro pai acolha as súplicas. O que te peço é justo, é ao menos uma ordem paternal. Ainda não tens vivido tantos anos desde que exerço o ministério episcopal. Concede-me esta graça, ó meu filho. Concede-me, ou que alguém me encerre em um túmulo, pois essa é a punição que desejo pela tua desobediência. Não exijo de ti um longo sacrifício. Aproxima-se o fim da minha vida, e após o meu derradeiro dia, farás o que é melhor, convier a ti. Carta do pai de Gregório de Nazianzo. Esse discurso fez sobre minha alma a impressão que o sol faz sobre as nuvens. Suavizava um pouco o pesado fardo que ele carregava. E qual foi a minha decisão? Onde terminariam os pensamentos que tanto me agitavam? Convenci-me que não havia nenhum inconveniente em seguir os desejos de meu pai, evitando ascender ao trono episcopal. Não se poderia, pensava, consagrar-me contra a minha vontade. Não tinha mais sido proclamado, nada havia prometido, assim fui vencido pelo medo. Quando meus pais partiram desta vida para terem parte na feliz herança que tinham constante e unicamente desejado, encontrei-me livre. Ele perdeu quase ao mesmo tempo seu pai, bispo de Nazianzo, e sua mãe, Santa Nona. Ambos morreram com orações nos lábios, instituído os pobres como herdeiros. São Basílio se encontrava ao lado de São Gregório quando este rendeu ao pai as homenagens fúnebres e pronunciou em sua presença um discurso celebrando suas virtudes. Nota de rodapé. Mas que triste liberdade! Não mais apareci na igreja que me havia dado. Nela não ofereci mais sacrifício. Não uni minhas preces às do povo. Não impus as mãos a nenhum eclesiástico. Reconheço, no entanto, que por solicitações urgentes de algumas pessoas piedosas que previam as desordens que tão logo causariam os ímpios, por um tempo bastante curto cuidei sozinho da igreja que meu pai havia governado. Mas o fiz como um administrador estrangeiro de um bem que não me pertencia. Sem cessar dizia aos bispos, e lhe pedia no fundo do meu coração, como um sinal de graça, que teria de fornecer um pároco para aquela cidade. Primeiramente reclamava com razão que jamais me instalaria publicamente em alguma sede. Acrescentava a seguir que sempre tive a firme decisão de deixar meus amigos e minhas coisas. Não pude persuadi-los. Todos insistiram, todos desejavam me convencer do contrário.
uns por excesso de amizade, outros talvez por amor próprio e por orgulho. Refugiei-me primeiro na Seleucia, metrópole de Issáuria, atual Turquia, onde ele viveu na mais profunda solidão até o ano de 379, época da sua chegada a Constantinopla. Por lá ficou aproximadamente por 5 anos, partilhando com os outros defensores da fé os males que os arianos imputaram aos fiéis naquela província da Capadócia. Nota de rodapé. Refugiei-me primeiro na Seleucia, onde vi um templo consagrado a Tecla e tão celebre virgem, uma jovem pagã, prometida em casamento, que ficara tão impressionada com as palavras do apóstolo Paulo sobre a virgindade que decidiu repudiar o noivo e guardar a castidade, razão pela qual foi perseguida e condenada à morte. Sua história é narrada nos Atos Apócrifos de São Paulo, que tiveram muita popularidade na Ásia Menor nos primeiros séculos da era cristã. Nota de rodapé. Acreditava que, cansados de esperar, decidir-se-iam por confiar a qualquer outro posto que eu recusara. Estive por um longo período nesta cidade, onde sofri as mesmas penas. Nada do que eu esperava chegou. Todas as coisas das quais havia fugido retornaram para me atormentar. Lá sentia meu espírito se inflamar. O que irei dizer é conhecido àqueles a quem falo. Bem sei disso. Mas quero que os afastados de mim tenham a satisfação de me entender. Isso os consolará e cobrirá de opróbrio os meus inimigos. Enfim, servirá de testemunha aos meus amigos das injustiças que sofri sem jamais ter alguém ofendido. A natureza não tem 2 sóis, porém tem 2 Romas, verdadeiro atroz do universo, uma velha e outra nova. Diferentes pela situação, a primeira brilha nos lugares onde o sol se põe, a segunda se vê a sair dos mares. Refere-se a Roma e a Constantinopla, que veio a ser no século IV a nova sede do Império Romano. Nota de rodapé. Ambas são iguais em beleza. Em relação à fé, a antiga Roma sempre fora pura e sem máculas depois do nascimento da Igreja. Ela ainda se mantém. Sua doutrina uniu todo o Ocidente, as relações saudáveis de uma mesma fé. Ela merece esse privilégio por sua primazia sobre todas as igrejas e pelo culto perfeito por ela rendida à essência e à harmonia divina. São Gregório emprega aqui uma expressão poética, mas muito exata para designar a Trindade, que Ário havia alterado, e distinguido 3 diferentes essências, a do Filho inferior à do Pai e a do Espírito Santo inferior à do Filho. A teoria é conhecida como subordinacionismo, defendida por Ário, que, não entendendo a consubstancialidade da Santíssima Trindade, acreditava estar defendendo o monoteísmo. Portanto, Ário afirmava haver um só Deus, que se tornou Pai somente após criar o Filho, que, portanto, junto com o Espírito Santo, seria apenas criaturas. O Concílio de Nicéia, em 325, condenou a doutrina herética de Ário e reafirmou a consubstancialidade da Santíssima Trindade no credo. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não feito, consubstancial ao Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas. Depois acrescentou-se no Concílio de Constantinopla em 381. Creio no Espírito Santo, que é Senhor, e dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado, e é o que falou pelos profetas. Nota de rodapé. A nova Roma tinha outrora sido firme e inabalável na fé. Eia, ela foi arruinada. Constantino escolheu Bizâncio, cidade do Bósforo, como capital do império e palco de todas as ambições. Santo Alexandre, que defendeu com vigor a fé de Nicéia e tinha sido um digno herdeiro do arcebispo Paulo, foi morto pelos arianos em 358. Eles elegeram como sucessor, primeiramente, Eusébio, chefe de todas as facções arianas, depois Macedônio, que juntou aos velhos erros uma nova conjuração,
dessa vez contra a divindade do Espírito Santo. Macedônio morreu em 370, e os católicos esperavam que com isso abrandasse-ia seus males. Evagrio, por ele nomeado, não poderia agradar ao imperador Valêncio, que era simpático aos arianos. Fora banido e os arianos se apressaram em nomear um bispo entre eles, Demófilo. Assim, Constantinopla não era mais cristã, pois o episcopado havia sido tomado pelos hereges. Tal era o estado desta igreja quando São Gregório foi convidado para lá se estabelecer. Lá chegando, foi perseguido por diversas seitas, que se uniram para difamá-lo publicamente e depois atentar contra sua vida. Nota de rodapé. A nova Roma tinha outrora sido firme e inabalável na fé. E ela foi arruinada. Esta igreja, que outrora foi a minha e que já não era a mesma, viu-se mergulhada nos abismos da morte, depois que a Alexandria, cidade insensata e turbulenta, onde se cometia tantos crimes, onde nasciam tantos problemas e disputas, havia produzido Ário, chamado a mais abominável desolação, que foi o primeiro a dizer que a Trindade não mais merecia nossas homenagens e ousou encontrar diferenças numa única e mesma natureza, partilhando em pessoas desiguais uma essência indivisível. Daí partiram as diferentes heresias que nos dividiram. No entanto, essa infeliz cidade, assim entregue a seus erros em que o tempo tinha feito acreditar, pois o costume adquire força de lei, apesar do miserável assassinato da verdade, conseguiu conservar um frágil semente de vida. Algumas almas fiéis, cujo número era pequeno, embora grande diante de Deus. O Espírito Santo dignou-se a enviar-me para junto dessas preciosas almas que acreditavam, malgrado minha rudimentar vida, que eu poderia trabalhar com sucesso para o Senhor. Entre os pastores e entre o rebanho. Muitos insistiram para que eu viesse a semear a palavra às almas áridas e inférteis, a reacender a luz que estava perto de se apagar, a desmascarar os raciocínios enganadores, repletos de argumentos artificiosos que seduziam a fé dos mais simples, a usar discursos severos para destruir a vileza daqueles que, como péssimas aranhas, aprisionavam suas vítimas em teias inconsistentes, mas que confundiam as mentes fracas com tudo aquilo que as almas fortes apenas desprezavam. Enfim, a livrar das armadilhas aqueles que tiveram a infelicidade de nelas cair. Fui, portanto, não pela minha livre e espontânea vontade, mas convocado como que forçado a defender a verdade. Espalhavam-se a notícia de que bispos reunidos em sínodo deveriam introduzir uma nova heresia nas suas próprias igrejas. Esses terríveis dogmas alterariam a união do Verbo divino com a natureza humana que ele havia tomado em sua encarnação, sem mudança alguma na sua essência. Estando revestidos de uma alma, de um espírito e de um corpo suscetível, o novo Adão era parecido em tudo ao velho Adão, exceto por não ser pecador. Mas o herético apresentou um Deus sem alma. Apolinário ensinava que o Verbo havia se apoderado de um corpo sem inteligência, do qual a divindade tomou lugar. Nota de rodapé. Mas o herético apresentou um Deus sem alma, como quem se tivesse acreditado que a alma não fosse compatível com Deus e que deveríamos antes temer a carne, que dele está mais distante. Deus, nesse sistema, tinha proscrito a alma humana, esta alma que, principalmente, deve buscar a salvação, esta alma para a qual a queda do primeiro homem havia causado a perdição, por ter recebido a lei e a rejeitado. É, portanto, ao criminoso que o Senhor deveria se unir. Não, o Verbo não me salvara imperfeitamente. Eu que sofri as consequências do pecado em toda a minha existência. Deus não degradará a si mesmo, chegando ao ponto de tomar a natureza humana e toda a sua baixeza, com uma alma irracional e sensível como a dos animais, apenas para prover a salvação dessa lama animada. Ímpio mortal,
Tais são as consequências das tuas premissas, repugnantes à piedade. Os insensatos inimigos que estão de acordo com duas naturezas são tão culpados quanto aqueles que admitem dois filhos, um de Deus e outro da Virgem. Os primeiros reduzem o Filho de Deus, já os segundos multiplicam-no, através de um deplorável sistema filosófico. Temo que, de duas coisas, uma, ou adorar de fato dois deuses, ou para evitar tal excesso, separar de Deus aquele a quem é verdadeiramente unido. Não há dúvida de que Deus nunca sofre os mesmos acidentes que a carne. Ora, na encarnação, a natureza humana foi toda preenchida de Deus, não como um profeta ou qualquer outro homem divinamente inspirado que participa dos desígnios de Deus, e não da divindade mesma, mas substancialmente e na sua essência, da mesma forma como os raios são incorporados ao Sol. Problema que os protestantes parecem não entender quando insistem em renegar a Santíssima Virgem. Interessante notar que a premissa de contestação de Nestório, bispo de Constantinopla, 428 a 431, em relação a Maria ser mãe de Deus, aproxima-se, em certo aspecto, da doutrina defendida por Ário. Foi o que expôs São Cirilo de Alexandria, apontando um problema cristológico que terminaria na crença em dois Cristos, um humano e outro divino. Portanto, ou havia dois deuses, ou Cristo não era Deus. Assim, prevaleceu o que dizia a tradição: Maria é mãe de Deus. E a doutrina de Nestório foi condenada no primeiro concílio de Éfeso, em 431. Porém, a disputa teológica se prolongou, tendo fim apenas com o Tomo ad Flavianos, do Papa Leão I, onde se enfatizou que as duas naturezas de Cristo, humana e divina, eram atributos da mesma pessoa, ou seja, o Verbo se fez carne. Nota de rodapé. Longe de nós, esses mortais, se eles não reverenciam o homem-Deus numa só pessoa, aquele que adota e aquele que é adotado, o eterno e o ser criado no tempo, o Filho nascido de um só Pai e uma só Virgem, duas naturezas e uma só palavra unidas em Jesus Cristo. Mas qual foi a minha situação chegando a Constantinopla, quando lá provei das contradições e dos males? Toda a cidade, primeiramente, pôs-se em fúria contra mim. Criam que ali vinha introduzir diversos deuses ao invés de um. Isso não é surpreendente. O erro cegava os espíritos. Ignoravam a fé dos fiéis. Ignoravam como a unidade de Deus forma a Trindade, e como a Trindade se reunia na unidade. Duplo mistério que a fé nos fez conceber. O povo se declara voluntário por aqueles que sofrem. Os habitantes de Constantinopla tinham reclamado a seu pontífice e pastor, o bispo Ariano Demófilo. Nota de rodapé. A piedade os armava para sua defesa. Insolentes e orgulhosos de estarem em grande número, via como uma afronta não obter tudo aquilo que queriam. Passarei em silêncio pela chuva de pedras pela qual fui exposto. Durante a noite de Páscoa, 26 de abril do ano 379, enquanto o nosso santo administrava o batismo, uma multidão de arianos precipitou-se no templo de Atanásia, chegando ao lugar consagrado ao coro desta igreja, profanando o altar e esmagando com os pés os santos mistérios. As tropas de monges, misturados às mulheres que São Gregório qualificou de impuras Jezabéis, entregaram-se no santo templo a todos os excessos das mais infames devassidão. A maior parte, armada de pedras e tochas, perseguiu até as ruas os católicos que ensaiavam fugir daquela brutal fúria. Teodoro, à época bispo de Tiana, foi deixado à morte no meio da cidade. São Gregório só escapou por milagre. Os autores dessa desordem desejavam que a culpa recaísse em suas vítimas. Assim, São Gregório teve de se defender perante os magistrados, como ele mesmo nos conta. Nota de rodapé. Apenas os réprobos, por falharem em seus intentos, pois conseguiram me oferecer apenas uma vaga imagem da morte.
Em seguida, fui tratado como um assassino diante de juízos soberbos e arrogantes, cuja única função era reconciliar o povo. Eu, discípulo do Verbo, jamais havia cometido, sequer pensado, nada de injusto ou violento. O Cristo veio em meu socorro, abraçou minha causa, Ele mesmo a defendeu pela minha boca. Esse Cristo adorável e poderoso, que sabe acostumar os leões à hospitalidade, mudar a chama em orvalho refrescante para os jovens adoradores e formar nos flancos da baleia em lugar de cânticos e preces. Ele me fez triunfar diante daquele orgulhoso tribunal, mas o desejo dos maus voltou-se nitidamente contra mim. Queriam me ligar aos seu Paulo e Apolo. Aqui designa não os heresiarcas, mas os chefes de partido, cujos sectários preferiam mais portar seus nomes do que ser chamados apenas de cristãos. Ele me fez triunfar diante daquele orgulhoso tribunal, mas o desejo dos maus voltou-se nitidamente contra mim. Queriam me ligar aos seus Paulo e Apolo, os quais, por nós, não se fizeram homens nem derramaram seu sangue para a nossa salvação. No entanto, preferem-se mais exaltar seus nomes do que aquele do Salvador do mundo. Esse espírito turbulento tudo destrói, tudo inverte, e mesmo assim acreditam não estarem a perturbar a paz e o bem-estar da igreja. Ora, qual navio, qual cidade, qual exército, qual sociedade, enfim, qual casa poderia se sustentar se abrigasse dentro de si coisas que eram mais capazes de destruí-las do que de conservá-las? Assim, então, sofre o povo fiel, antes de ter adquirido a força e a coragem necessárias, antes de se tornar maduro, e não imprimido ainda na terra senão passos fracos e inseguros. Esses ilustres, essas queridas crianças, feridas e abatidas, foram arrancadas aos olhos de seus pais por lobos furiosos que, com um prazer bárbaro, saciavam-se vendo-me sem família e sem rebanho. Só poderiam suportar um homem indigente, cheio de rugas, coberto de trapos, de cabeça baixa e seco pelas lágrimas, pelo jejum, pelo temor do futuro e de tantos outros males que nada mais de amável tinha em sua figura. Um estrangeiro errante, quase sempre encerrado em cavernas, mas que, todavia, tinha tanta vantagem sobre os rivais, brilhantes e acreditados. Eis quais eram mais ou menos os seus discursos. Somos aduladores, vós não sois. Fazemos a corte aos figurões, cultivais a piedade. Amamos a carne macia, o parco alimento vos é suficiente. Contente com um punhado de sal. Desprezai o luxo insultante de nossos banquetes. Sabemos nos adaptar ao tempo. Prestamo-nos aos desejos do povo. Nosso barco segue sempre o vento da fortuna e, como o camaleão, nossas palavras sabem mudar de cor, enquanto vós sois como uma bigorna inabalável. Que orgulho! Dizei que há apenas uma fé, recitai um excesso às regras da verdade. Não se pode seguir-vos vossos raciocínios tortuosos. Porque esta diferença entre esses discursos, porque esta diferença entre esses discursos prolixos dos quais vós servis para ganhar os povos, e essas calúnias lançadas com tanta habilidade contra aqueles que vos acusam de diferentes erros? Pouco ou nada, semelhante a nós mesmos, conforme negociais com amigos os estrangeiros, com uma mão machucai e com a outra acariciais, golpeando ou seduzindo, dependendo do que achais necessário. Mas se isso tudo não é repreensível, como de fato não é, qual ofensa vos fora feita? E do que reclamais? Se pelo contrário minha conduta é condenável, e somente a vós assim o parece, julgai com equidade, julgai como dignos ministros da lei de Deus, castigai o culpado, mas sede clementes com o povo, que só pode ser acusado
pela ternura com que me trata ou pela submissão a todos os meus ensinamentos. Afastando de todos os lugares da Assembleia, então culpados pelos arianos, nosso santo bispo estava reduzido a uma só igreja, que veio a se tornar célebre sob o nome de Anastácia, ou Igreja da Ressurreição, da Fé Nicena. Nota de rodapé. Poderia até então suportar esses primeiros males, pois, embora tivesse antes sido perturbado por essas temíveis novidades, como um homem que de súbito percebe um barulho assustador ou que se deslumbra pela luz repentina de um lampejo, estava, entretanto, sem ferimentos. Mantinha-me contra todos os acontecimentos. A perspectiva de uma mudança favorável e a esperança de não mais sofrer semelhantes calamidades alimentavam minha paciência em meio a tantas penas. Mas, em seguida, os males caíram sobre mim. E como farei para narrá-los? Funesto demônio, cruel autor de tanta desgraça, por quais meios tem consumado tuas sinistras intenções? Isso não são águas transformadas em sangue, rãs, nuvens de gafanhotos, moscas monstruosas, ferozes bestas, úlceras, granizos, trevas, a morte dos primogênitos, essa última praga da ira celeste. Não foram. Digo, essas feridas que me abateram. A terrível punição dos egípcios. Nota de rodapé. O que então pode me reduzir a tão cruel extremidade? A imprudência de um egípcio. Contarei a história, pois é necessário torná-la pública. É preciso imprimir na memória uma eterna infâmia.